Oi, que bom estar com vocês de novo aqui no mais um episódio do Pode do Meu Jeito. Que saudade eu estava de vocês. Olha, esse episódio está imperdível. Eu estou com uma convidada mais que especial. Ela traz um assunto que é de interesse de muita gente, inclusive meu, viu? Sobre imóveis. Ela é despachante de imóveis. Ela legaliza o imóvel porque às vezes não é só você comprar um imóvel, né? Você tem que saber toda ali a veterinária do imóvel, o que acontece no imóvel. Então, fica de olho aí e tira todas as dúvidas aqui com a Samara. Samara, o programa é seu, seja bem-vinda. Um prazer, Sandra, pelo convite, muito obrigada. É com imenso prazer que eu estou aqui com você, né, para discutir, para falar sobre o meu trabalho, também com uma fonte de conhecimento, né, para outras mulheres, né, também que você faz mentoria, que você acompanha outras mulheres empreendedoras. E o meu trabalho é de suma importância, né? Porque todo mundo tem um sonho de ter um imóvel. Com certeza. Então, esse imóvel, para ele ser um sonho de verdade, ele precisa estar legalizado no cartório de imóveis. Então, eu trabalho exclusivamente nessa área de consultoria para quem quer comprar, consultoria para quem quer vender e consultoria para quem precisa legalizar o seu imóvel. Legalização. Exatamente. Isso é o fundamental, não é? No imóvel, porque às vezes a gente vai comprar um imóvel e tem dinheiro, né, Samara? Mas essa compra ela pode ser de um sonho passar por um pesadelo. Porque você não olha a documentação, você naquela empolgação, né, de adquirir o bem, o seu primeiro imóvel muitas vezes, não é? Exatamente. Acontece muito. Isso é uma coisa do meu cotidiano, né, no escritório. Todo dia eu recebo muitos relatos, né, de cliente. Olha, eu comprei o imóvel há 50 anos. Nunca legalizei. Eu tô com uma senhora que a gente está finalizando o processo dela de uso capião. Ela tem 92 anos. Nossa. Então, isso para mim vai ser uma satisfação muito grande. Entregar para ela esse registro. Porque ela comprou com o esposo morreu, nunca conseguiu legalizar. E as filhas me procuraram. E agora a gente está finalizando já o processo. Gente, então, é muito importante isso. Olha, eu mesmo já tive vários problemas e olha que eu sou advogada, gente. Mas é preciso ter um profissional para tomar conta disso, né, Samara? Exatamente. Dessa parte de escritura, cartório. Tem que ser profissional, gente, porque mesmo eu sendo advogada, uma vez quase eu tive problema na compra de um imóvel. Porque não chamei uma despachante, né, uma pessoa que realmente sabe, entende, né, do fluxo. O fluxo, porque tem uma veterinária, né, que a gente pede, que é a vida da empresa, do imóvel todo. Isso. Quando o meu advogado resolveu pedir, já no cartório, tinha um problema no imóvel. Indisponibilidade de bens ou penhora. Uma penhora na Justiça do Trabalho. E eu ia perder meu dinheiro, porque Justiça do Trabalho é difícil para vocês reverterem, né? Com certeza. Aí já é via judicial, através... Isso. Então, é bem mais difícil. Então, é exatamente isso o meu trabalho. A pessoa quer comprar. Samara, eu estou comprando um imóvel. Aí eu faço toda a pesquisa do imóvel, das certidões, de quem tá vendendo, se realmente é dono. Tiro todas as certidões, faço toda as diligências necessárias para a compra ser segura. Aí eu reúno comprador, vendedor, vão lá no escritório. Meu marido, que é advogado, né, faz o contrato de promessa de compra e venda, emite todas as certidões, entrega para as partes. Então, todo mundo sai feliz. Isso que é importante. E se o imóvel não tiver legalizado, a gente dá um parecer para o cliente. Sempre eu dou um parecer. Por escrito, eu dou um parecer. Olha, a situação do imóvel está assim, assim, assim. Aí fica a critério dele. É uma decisão dele. Você já sai da tua responsabilidade. Exatamente. Não é verdade? Porque, às vezes, o cliente também ele é teimoso. Ele acha que aquilo é tanta vantagem que, na hora, acaba comprando e os problemas vêm lá na frente, na hora de ele querer repassar esse imóvel novamente, né? Isso. E é uma coisa que é bem comum acontecer. Outra entendeu? coisa que tem muito aqui em Belém. Muita gente compra lote em condomínio, tá? Compra um lote de condomínio, construiu a casa dos sonhos. Aí, quero mudar de cidade, eu quero vender, mudar de condomínio. Aí me procura.
Aí eu falei, olha, o imóvel realmente está no seu nome, você é o proprietário, mas aqui está faltando a verbação da construção. Aí a gente vai averbar a construção. A averbação da construção é para fazer constar na matrícula do imóvel as características físicas, a edificação, a área construída. Então, isso é muito importante, porque na hora de vender, quando se for financiado, o banco vai lá, vai ver que não é somente um terreno, que existe uma casa. Uma construção, né? Exatamente. E muitos casos, quando também o comprador ele quer comprar à vista, ele vai querer desvalorizar o bem. Ah, você não averbou a construção. Aí, lá vai o custo, eu botei custo, né? Eu sei, já passei por isso. Aí sempre desvaloriza o bem. Então, além de você ter que legalizar o lote, sempre tem que averbar a construção. Então, aqui em Belém, o índice de imóveis aqui dentro da cidade, na beira da rua, sempre falo, tem muito. E condomínio também. E tem uma coisa muito comum que já aconteceu também comigo, e já aconteceu com pessoas que bem perto de mim, que é comprar um lote no condomínio, né? E deixa no nome da construtora o lote e começa a fazer a casa. Quando ele vai fazer a averbação do lote do imóvel, a construtora teve um problema. Exatamente. Também, isso não é fácil para resolver, né? Com certeza. Esse é a gente já pegou vários casos, a gente está com vários casos que tem penhora, indisponibilidade de bens, ou a empresa não existe mais. Isso, é comum, entendeu? isso. Então, aí já vem na parte extrajudicial, que pode ser feita a adjudicação compulsória extrajudicial. Vai depender de toda a documentação que o cliente tiver, de comprovação, tá? E aí já é específico da área do advogado, que é o meu esposo, ele que já pratica esses atos, tá? Ele que já pratica nessa área. Uso capião, inventário, a adjudicação já é com ele, tá? Porque é uma área específica. É bom que vocês se completam. Sim, com certeza. A gente tem... eu comecei, sozinha nessa área de legalização. Sim. Fala um pouquinho aí para quem tem interesse em começar a fazer isso. Como foi que você começou? Qual foi o desejo de você fazer isso? Você buscar essa profissão, que não é muito comum para mulher. Sim, com certeza. Eu sou ex-bancária, né? Então, no banco, foi me delegada essa função de ir no cartório, de registrar os contratos com garantia de imóveis. E eu comecei a ir no cartório, comecei a me interessar. E em 2015, o banco fechou aqui em Belém. O banco que eu trabalhava fechou em Belém, a única agência que tinha. Então, eu fiquei desempregada, aí eu engravidei, aí eu volto ou não para o mercado. E aí, os clientes do banco começaram a me procurar. E os meus amigos que foram para outros bancos também começaram a me indicar os clientes. Então, essa profissão, ela surgiu de uma necessidade. De uma necessidade dos clientes e minha. E eu vi ali uma oportunidade de fazer um negócio. Eu comecei sozinha, mas aí depois eu contratei uma pessoa para me ajudar, para ir comigo no cartório, para tirar uma certidão, para me ajudar. Aí eu fui crescendo. Depois o negócio foi expandindo, crescendo. Exatamente. Hoje a minha equipe, nós somos 6, né? Olha aí. Nós somos 6 profissionais, todos capacitados. Que legal. Então eu tô aqui, mas o povo tá lá trabalhando. E importante eu falar para vocês que a Samara, ela é nossa empreendedora a bordo. Ela é minha empreendedora a bordo aqui, viu? Sim, tá com a capitã hoje aqui. E ela aprendeu uma coisa: a delegar. Você tá vendo que ela está aqui, mas a equipe dela tá nativa, né? Isso é importante para você crescer, você tem que aprender a delegar, né, Samara? Isso. Eu digo que eu sou quase universal, né? Claro que eu tenho contador, tenho meu esposo que é advogado, mas a gestão, a gente teve que aprender também. A gente tem que aprender a delegar, a direcionar o que cada um o que vai fazer. Então, eu tenho uma equipe hoje que eu viajando, eles conseguem andar, fluir. A empresa anda. Sim, não a empresa... O nome é Samara Garcia, despachante, mas... Mesmo eu estando fora, tudo continua fluindo. É isso que eu quero passar para vocês, empreendedores, que você não necessariamente precisa estar dentro da empresa todo o tempo. Lógico que você é ali o comandante,
de gerenciador. Tudo, né? O gerenciador comandante daquele barco que é a sua empresa. Eu sempre comparo assim com um barco, porque era como eu falava com meus funcionários, né? E eu sempre falava assim, Samara, quem estiver no barco comigo, avante, vamos em frente, vai estar comigo todo o tempo. Exatamente. E na hora que der um vento ruim, eu dou o colete para se salvar. Mas aquele que não me acompanhar na hora da tempestade, eu não dou o colete. Se salva se puder, então vai cair. Por quê? Porque eu comparo que toda empresa, ela tem que ser assim. Tem um comandante, né? Que é o que você acabou de falar, que é o dirigente, né? Que toma conta que delega tudo ali dentro da empresa para sua tripulação. Isso. Que são os seus funcionários, os encarregados, as pessoas que vão fazer aquilo conforme a tua orientação. Com certeza. Eu sempre comparo isso, por isso que eu tenho empreendedoras à borda, né? E se você não souber ter essa ação dentro da empresa, você não está sabendo delegar e não está sabendo comandar. Exatamente. É verdade? Então, eu fico muito feliz de ver quando você fala que você tem uma equipe, você pode viajar e a sua equipe continua lá, você é só um telefonema, você tem liberdade geográfica para poder fazer dinheiro em outros lugares. Sim, isso é um processo, né? Isso é a evolução. Eu sempre falo de evolução para minha equipe, que a gente precisa evoluir. Aonde não está legal, a gente tem que evoluir. Então, esse é um processo de evolução que foi acontecendo naturalmente na minha vida, com o amadurecimento, com as demandas que vão chegando, porque cada vez mais um cliente sempre me indica 2, 3, 4. E é isso que é o melhor. Entendeu? É a indicação. Aí chega uma hora que eu não posso ficar sobrecarregada. Eu tenho que delegar, eu tenho que fazer a pessoa que trabalha comigo também ter essa visão de crescimento, de evolução. Hoje, o meu irmão, ele faz arquitetura por conta da área que ele trabalha comigo. Ele começou só me ajudando no escritório. E hoje ele já é meu funcionário. Hoje ele já começou a estudar arquitetura. E ele já tem eu tenho uma arquiteta no escritório, né, a Camila Luz, que ela já está ali orientando ele. E ele já acompanha ela. Então ele está nesse processo. Para avaliação de imóveis, né? Não, a arquiteta, ela faz o processo ela faz alguns documentos obrigatórios para o processo de averbação da construção. Ah, ok. Tá? Toda vez que vai averbar uma construção, precisa da documentação do arquiteto. Então, ele está evoluindo nessa área de arquitetura por conta da necessidade. Da necessidade, né? E a minha cunhada também, que trabalha comigo, né? Dei a oportunidade para ela trabalhar comigo. Hoje ela é minha gerente... Minha gerente número 1, que eu saio, ela fica com o meu telefone do escritório. As decisões já, né? Isso. E hoje também ela já faz direito, né? Ela já está nessa que legal, área. Então, e todo mundo... Tem uma administradora também, a Fabiane, que já é formada em administração. E ela já tem uma experiência de cartório, então isso ajudou bastante, entendeu? Então, ter uma equipe bem consolidada, formada e com vontade, desejo de crescer. Motivada, né, a crescer. Exatamente. E quer dizer, se você consegue ter essa equipe, Samara, é porque você está sabendo cuidar do seu time, dessa equipe. Com certeza. Entendeu? Porque tudo isso depende muito do comandante. Exatamente. Se o comandante sabe treinar a sua tripulação lá, o seu time vai estar ali à altura dele. E Com ele certeza. não vai ter medo de sair da empresa, deixar a empresa por conta de que a empresa não funcione por causa dele. Exatamente. Eu acho muito legal e eu fico muito feliz de estar conversando com uma empreendedora aqui que tem essa visão, né? Empreendedoras à borda é outro nível. Verdade. Samara, agora me tira uma dúvida. Você falou que trabalha, né, a família praticamente, e você trabalha com o marido. Aqui eu converso com muitas mulheres, né, que vêm aqui e elas, como é que fica essa coisa do trabalho, o casal? Como é que vocês conseguem conciliar para não ter assim embate, conflitos, porque isso é natural. Sim. Uma coisa que eu sempre digo para ele é que quando chegar na porta de casa ou quando sai do escritório não é mais
não é mais a Samara profissional, já é a Samara esposa, entendeu? Então eu não gosto nem de tocar assunto de trabalho em casa. Acabou lá no escritório. Às vezes a gente comenta uma coisa ou outra normal. Necessário. Mas, assim, de levar problemas, tal situação. Não, a gente deixa tudo no escritório. E a gente é bem flexível, a gente troca experiências, a gente troca conhecimento. Então, não tem, porque, assim, eu sei que ele é o advogado. Então, quando chega o cliente para ser atendimento, para o que eu vejo que a documentação só dá para fazer uso capião, eu chamo o doutor. Olha, esse aqui é meu esposo, é o advogado do escritório, e ele vai nos orientar agora aqui nessa parte, que é a parte jurídica. Então, não tem, assim, competição, não tem conflitos, porque eu sei cada um tem uma empresa, cada um tem a sua função. Cada um tem que ser a sua função e não se meter no outro. Porque uma das coisas que eu falo que empresa familiar é difícil por causa do ego. Mas assim... Todos querem mandar igual, todos querem ser igual e não funciona. Exatamente. Não funciona. A maioria das empresas familiares, elas se acabam por causa de ego. Exatamente. Só que... Agora, quando a gente consegue equilibrar isso, não tem melhor coisa que você trabalhar com seu marido, com seu filho, com a sua cunhada, com seu irmão. Sim. Entendeu? E também, fantástico. como a gente cuida de processo... cada processo eu cuido como se fosse... algo muito especial, de muita responsabilidade minha. A cópia de um documento de um cliente, para mim, ali é o... Então, eu precisava de pessoas da minha extrema confiança. Então, por isso que acho que quando eu comecei a crescer, eu comecei a pegar as pessoas da minha confiança. Hoje eu já tenho duas funcionárias que não são da minha família, tá? Que não são mais... Hoje já não é só uma empresa familiar. Hoje eu já tenho mais duas funcionárias que não são da minha família, mas que foram muito bem indicadas para mim, entendeu? Isso. São pessoas muito bem dedicadas, éticas. Então, isso é de suma importância. Sim, hoje se não tiver isso, é difícil. Agora, como eu torno a te falar, você tem esse time por conta do seu posicionamento com eles, exatamente. Entendeu? Isso é inevitável. Eu fico muito feliz de ver, assim, né, uma mulher numa profissão que não é comum, liderando e tendo toda essa visão de negócio, de mundo. Essa profissão, né, despachante, não é só ir no cartório. Muita gente pensa, que o despachante faz? É só ir no cartório, tirar certidão? Não. Vai muito além, tem muito... Assessoria, né, de tudo. Tem muitos procedimentos. Então, o direito imobiliário, essa área de legalização de imóveis, ela é muito... Existem muitas oportunidades que a gente só tem que agarrar as oportunidades, o nosso leque de serviços. Então, hoje em dia, eu não só legalizo um imóvel, não faço uma escritura, não registro no cartório de imóvel, eu tiro alvará de construção, alvará de obra, alvará de demolição, licenças. Eu estou com uma empresa aqui, um galpão, eu quero fazer eu preciso de um alvará de instalação, um alvará de funcionamento. Então, tudo isso eu faço. Tem todos esses adicionais. Isso. É como se fosse numa venda de uma... Os adicionais, as vendas adicionais. Hoje você só não faz a legalização. Tudo que se precisa, que se refere àquela legalização... Serviços administrativos, né? O seu escritório já oferece. Exatamente. Hoje eu tenho muitos clientes que estão tirando cidadania portuguesa. Aí o advogado lá de Portugal manda o checklist de certidões. Aí onde é que tira a certidão? No cartório. Aí eu vou no cartório, tiro a certidão... exatamente como o consulado pede, faço o processo de apostilamento e a gente envia para Portugal. Tem clientes... Mas para fazer a migração... Para tirar a cidadania. Mas não tem nada a ver com o imóvel. Não. Para tirar a cidadania, o advogado pede alguns documentos necessários. Então, a gente tira as certidões de nascimento, de casamento, faz o processo de apostilamento e envia para Portugal. Isso é um serviço que o nosso escritório presta. Isso é um serviço também, se tirar a cidadania. Olha que interessante. Exatamente. Não estava se entendendo, estava tudo vinculando ao imóvel, mas isso também é um serviço. É um serviço que a despachante presta, que o nosso escritório presta.
eu já tive 2 clientes ano passado que compraram imóveis em Portugal. Então, eles residem aqui, mas queriam comprar um imóvel lá. Um comprou uma casa para ele mesmo passear e outro comprou um apartamento para a filha. Então, todo esse processo eu acompanhei junto com eles, porque eu sou de confiança, já legalizei outros imóveis deles. E eles falam, olha, Samara, eu preciso de tal certidões, você tira para mim prontamente. Aí o meu irmão vai no cartório, tira a certidão, a apostila, a gente faz o envio para Portugal. Olha que legal, gente. Então olha é um serviço, é um leque de oportunidade. É um leque de oportunidade. Tá aí, você que está querendo aí uma profissão, o que eu quero fazer uma coisa diferente? Olha aí que a Samara criou esse leque de oportunidade e de negócio, não é verdade? Exatamente. São modelos de negócio que não é um modelo comum, mas que se precisa muito, né, Samara? Com certeza. Ninguém compra um imóvel se não tiver tudo legalizado. E tem também o despachante, também quando a gente compra um automóvel, né? Isso, que essa parte a gente não outra atua. Parte, Isso. Né? O nosso foco é somente imóveis e serviços cartorários, que é o que eu te falei, emitir certidões. Apostilar, mandar para Portugal. Eu nasci no interior, eu perdi a minha certidão de nascimento. A gente faz essa solicitação, a gente entra em contato com o cartório. Outra coisa que aqui em Belém existe muito, né? Tem muitos imóveis com esse problema. Já voltando para imóveis. Existe muito em Belém imóveis que o IPTU está irregular. O IPTU está irregular. Está no nome da primeira pessoa que construiu o imóvel, que comprou o imóvel. Então, muita gente pensa que é só ir para o cartório, registrar no cartório de imóveis e já é seu, que o IPTU já vai para o seu nome. Não. A gente tem que provocar o município, a prefeitura. Olha, eu comprei esse imóvel é meu agora. E existe um processo administrativo dentro da prefeitura, que a gente também presta esse serviço, que é a averbação do IPTU para o nome do atual proprietário. Quando a gente faz o processo de legalização desde o início, isso já está incluído no nosso serviço. Agora, muita gente me procura que, meu pai morreu, não estava nem no nome dele IPTU, estava no nome do primeiro que vendeu para ele. Nossa. Ou da pessoa que ele comprou. Então, existe muito esse problema aqui em Belém. E eu vou te dizer uma coisa, que existe muito também, e até ia te perguntar sobre isso, que é uma curiosidade. Pessoas que compram imóvel e não passam para o seu nome, fica só naquela promessa de compra e venda e esquece. Passa 1, passa 2, passa 10, passa 20 anos. Quando vai regularizar, já não tem mais a pessoa da procuração. Vocês fazem isso também? Sim, exatamente. Isso tem possibilidade de reverter? Sim, cada caso é um caso, né? A gente vai pegar a documentação toda, a matrícula do imóvel, o contrato de compra e venda, a procuração, verificar os poderes que foram atribuídos, porque também tem casos que a pessoa que vendeu já morreu. Mas existe uma procuração pública, com direitos irrevogáveis, irretratáveis. Então, tudo isso a gente vai ver e vai dar uma orientação para o cliente, a consultoria, que é justamente a consultoria. Outra coisa, eu acho que isso também envolve, que eu estava estudando e vendo, vocês fazem aquelas... como é que... Me fugiu agora. Que você pega todos os seus imóveis e coloca só uma hold. Vocês também trabalham com esse tipo de... com a hold? Ainda não. A gente ainda não tem esse serviço, tá? Mas a gente tem um escritório de extrema confiança que a gente indica aos nossos clientes. A gente legaliza, o cliente faz a hold. Certo. E já a gente faz o processo de... Isso é muito bom quando você tem muito patrimônio, exatamente, né? E tem a família, filhos, criar essa hold, né? Com certeza. Para ter mais uma segurança. Uma organização patrimonial, né? Isso. Outra coisa, Samara, que me deixa curiosa também em termos de imóvel, às vezes, é a questão do uso capião, que você acabou de me falar, né? Que é muito comum ocorrer. E como é que fica assim, quando a pessoa tem um imóvel, tá? E ela não é uso capião, ela é usufrutuária. Usufrutuária, um exemplo. Sim, um exemplo. E, no caso, ela não pode se tornar no futuro, né? Se transformar para o uso capião. Isso não existe, né? Não.
A instituição do usufruto só pode ocorrer quando você um exemplo, vou dar um exemplo. A sua mãe tem um imóvel, ela doou para você e instituiu uma cláusula de usufruto, tá? E ela é usufrutuária. E você é proprietária do bem e ela é usufrutuária. O dia que ela não vier mais a existir, você pega a certidão de óbito, vai no cartório e cancela a cláusula. Ou em vida, ela pode também fazer essa renúncia através de uma escritura pública de renúncia do usufruto. Aí a gente averba na matrícula do imóvel, o cancelamento do usufruto e o bem fica de pleno seu, 100%. Certo, certo. Mas a pessoa só volta a ter direito quando falecer a pessoa que ela foi indicada. Só quando o usufrutuário falecer. E os dependentes de filhos, mulheres ou marido dessa pessoa não têm direito, porque aquele imóvel foi direcionado a uma única pessoa. Cada caso é um caso, entendeu? Isso aí já é um outro assunto pra gente debater lá no escritório com meu esposo, tá? Mas eu acho, assim, porque eu, como advogada, eu percebo que assim, agora eu só tenho uma dúvida em termos do uso capião, entendeu? Se poderia, mas eu acho que isso é uma questão de legalização mesmo com a parte já de advogados, né? Eu acho que não entra como... Não sei também, porque hoje o cartório faz tudo, né? Isso. Hoje a gente consegue fazer... Existe o serviço extrajudicial. Provavelmente esse teu pode ser extrajudicial, mas a gente tem que estudar o caso, a gente tem que verificar a documentação, se foi feita uma doação, se esse era o único bem da pessoa que doou. Então tem vários detalhes, entendeu? Aqui a gente não vai dar pra gente debater sobre isso. Agora, não, é porque... tinha dúvidas sobre isso, entendeu? Sim. E sempre é bom a gente tirar essas dúvidas, né? Porque... Aí já deixa o meu contato, o povo que precisar dessa só remarcar uma consultoria pra gente... Agora, me tira outra dúvida aí desse teu segmento. Hoje, você pode exercer essa profissão em todo o Brasil? Sim, eu legalizo imóvel em todo o Brasil. Já legalizei imóvel em São Paulo, Salvador, Feira de Santana, já legalizei 2 lotes. Já legalizei em Fortaleza, já legalizei em Porto Alegre. Antes da enchente, que legal. Antes da enchente, eu consegui concluir um processo de registro de um apartamento em Porto Alegre. E já legalizei em vários estados, né? Porque hoje existem várias plataformas que a gente pode fazer assinatura de escritura sem estar lá em Fortaleza. Tá em Fortaleza. O cliente está aqui em Belém, mas tem um imóvel em Fortaleza. Isso facilitou muito, Com né? certeza. A escritura a gente pode fazer aqui, isso assina de forma eletrônica pelo e-notariado, e o registro também a gente pode também fazer através do sistema. Olha, isso aí é uma vantagem que trouxe, né, com a internet, com essas coisas, você não está presente para fazer determinadas ações em cartório, em várias. Em banco, até certidões. A maioria das certidões hoje a gente tira eletronicamente. Sim. A maioria das certidões. E como é que fica essa situação, né, de... Você falou que o seu esposo é o advogado, né? E a Samara já sonhou algum dia fazer direito? Eu tô estudando. Tô no 5º semestre já, voltei a estudar. Eu sou formada em outra área, né? Em serviço social, que não tem nada a ver com o direito. Não tem, né? Mas, como eu falei, como eu era ex-bancária, trabalhava no banco nessa área, então... A vida foi me levando para essa profissão de despachante e é algo que eu faço com prazer, que eu gosto de fazer e que eu me identifiquei e que... E outra coisa, quando a gente faz o que a gente gosta, Samara, a gente nunca trabalha. Sim, com certeza. Não é verdade? A gente sempre está ali feliz porque a gente está fazendo o que a gente gosta. Agora, quando a gente não faz o que gosta, é pesado. E é legal não ficar. Não é? Logo, buscar uma coisa que você se identifique, que você seja feliz. Com certeza. Porque você estando feliz com o que você está fazendo, tudo é mais produtivo, tudo dá mais certo. E o que também eu comecei a fazer mais, que antes eu não fazia, né? Porque tudo é um processo, né? Primeiro um processo de crescimento, de amadurecimento, de firmar um nome no mercado, de crescer...
de evoluir. E agora eu comecei a viajar. Eu viajo muito, vou para São Paulo, para congresso de direito imobiliário, vou para Salvador, congresso de direito imobiliário, vou para Goiânia. Então, eu gosto, eu estou em busca sempre de conhecimento. Eu não sou advogada ainda, mas eu já tenho um conhecimento bem amplo do direito imobiliário, da área que eu atuo. Então, se eu trabalho com legalização de imóveis, eu tenho que conhecer o mínimo, né? Então, agora eu estou num outro processo de evolução, que é estudando. Aí eu estudo todo dia à noite, eu faço. Nossa, já tô no quinto olha semestre. aí, gente, isso que é uma vontade. É luta. Isso que é luta. Ela chegou aqui e me falou, eu já vim de Ananindeua, já vim nisso, já fiz... Gente, a vida dessa mulher é uma loucura. Sim, é uma loucura a minha vida. Mas é algo muito bom, né? Porque não fica naquela coisa, presa dentro de escritório também, que eu não dou. Eu não nasci para isso, ficar dentro, presa no escritório, ali... Gente, não dá. Eu sou muito... Eu tive sempre lojas, né? E era de uma loja para outra, ia e voltava, e aquela vida ativa, como é até hoje a minha vida ativa. Mas é isso que move a gente, né? É a emoção o desafio de cada dia, né? Exatamente. Cada dia a gente se renova, a gente tem novos objetivos e corre pro desafio mesmo, para ir para a rua, para resolver, para sair vencedora. Com certeza. Lógico que tem que saber o que a gente quer, né, Samara? Exatamente. Antes de eu vir para cá, eu estava na minha leitura, que sempre eu faço, momentos de relaxamento, eu procuro ler um pouco. E uma coisa me chamou muita atenção, que lógico que eu já sei disso, como muita gente sabe, mas é sempre bom a gente relembrar que para você conseguir alguma coisa, você tem que saber o que você quer. Exatamente. Não é verdade? Porque às vezes fica até difícil Deus ajudar você aí do outro lado, viu? Porque nem você sabe o que você quer. Como é que ele vai ajudar? Ele vai dizer assim, não, eu vou ajudar o outro que ele já sabe, ele já definiu, espera aí, entra na fila. Então é muito importante você saber o que você quer. Isso, ter um objetivo. Um objetivo e crer naquilo ali. É aquilo, não é? Eu queria. Queria não, eu quero, eu vou conseguir, eu já me vejo ali naquilo. Isso aí eu acho que é o que motiva a gente ter a disposição que a Samara tem todos os dias para evoluir, para estudar quando chega em casa, como ela está falando, né? Eu estudo toda noite, eu trabalho o dia inteiro, deixo a minha filha na escola às 7 horas. Ainda tem uma filha e não é fácil. Sim. Assim, criei também 3 filhos dentro do provador de roupa das minhas lojas. Meu Deus. Andando com uma no colo, outros 2 aqui do lado, que foi um atrás do outro. Ela não, ela deu um tempo grande. Eu dei um tempo grande para nascer, mas acho que foi a melhor escolha também que eu tive na vida. Foi crescer mesmo, não ver dificuldade em nada. Sim. Entendeu? Sempre focar nas coisas boas, não nas dificuldades. Sim, é igual o nosso trabalho também, né? Todo dia que chega um caso para mim, eu não coloco dificuldade, eu vou atrás, calma, que eu vou verificar, eu vou analisar. Nunca diz não logo de Com certeza. Para cliente, né? Eu sempre vou atrás de uma saída, de uma solução, e a gente consegue. Vai achando. Sim. E pelo que eu percebo, né, conversando com você, que você, como tem muito conhecimento do que você faz, você consegue desembaraçar as coisas, né? Com certeza. Assim, com muita facilidade. Sim. O teu marido deve ser bem orgulhoso, né? Com certeza. Dessa mulher aí, tão assim. E quando você conheceu ele, você já fazia isso? Sim, sim. Olha. Eu que trouxe ele para essa área. Você que trouxe ele. Gente, olha que mulher determinada. Adoro isso. Você que incentivou ele a fazer direito. Não, ele já era formado. Ele já era. Ele já era advogado, só que ele não atuava nessa área. Entendeu? E eu já atuava nessa área há muito tempo. Ele viu a possibilidade, vamos unir as coisas. Isso, exatamente. Eu que trouxe ele. E fazer dinheiro juntos. Eu puxei ele, olha, vem aqui pro direito imobiliário, olha aqui. É isso aqui que tá dando. Viu? Como é o nome do seu esposo? Denilson. Denilson, parabéns por essa mulher, viu? Ela te pegou e disse, olha, é isso aqui que dá. Exatamente. E ele hoje... Ele foi um homem sábio, inteligente de escutar, e hoje está tão bem, o escritório só crescendo. Verdade, já mudamos, né? Eu comecei sozinha, né? Como eu falei inicialmente, eu comecei sozinha, trabalhando no carro. O meu escritório era no carro. No carro. Eu parava no escritório dos meus amigos, que são advogados, para atender algum cliente ou para pegar alguma demanda.
Aí depois um amigo meu pegou, olha, Samara, tá aqui, eu tô com uma sala lá no Evolution, tu não quer ir pra lá? Eu peguei e fui, a sala pequena, passei 4 anos nessa sala. E aí, como cresceu, né, a empresa, aí eu tive que ir para um escritório maior. Aí continuei no mesmo prédio, mas numa sala maior. Então, tudo é um processo. Tudo é um processo, tudo é a gente de crescimento, querer crescer, de evolução. A gente querer evoluir. Sim. Olha, quantas histórias vêm aqui nesse podcast de sucesso, mulheres contarem o seu desafio. Isso para mim assim é muito, muito gratificante escutar, porque eu vejo que tem muita mulher escutando a gente nesse momento que está passando por esse processo e está precisando dessa força. Com certeza. Entendeu? Quantas chegam aqui dizendo eu não tinha nem computador, meu computador era emprestado e hoje são mega empresárias. E eu vejo por mim também como foi que eu comecei, Com entendeu? certeza, você é um exemplo. Como foi que eu comecei e aonde eu fui, mas porque eu era determinada como ela, eu sabia o que eu queria, sabia aonde queria chegar. Não dizia, eu quero ser isso, não, eu vou ser isso, porque eu tenho que ser. E buscava aonde chegar, igual como você, Samara. Isso você é um exemplo para muitas meninas, para muitas mulheres que estão aí pensando, será que eu tenho chance? Tem, basta você querer, né? Exatamente. E tenta passar o máximo assim para o povo de casa, né? Para quem está querendo evoluir, fazer uma como que eu posso dizer, uma carreira como a sua, de incentivo. Isso eu estou fazendo muito na faculdade, né? Como eu estou na faculdade, né? Eu voltei a estudar. Aí eu falo muito com meus amigos do meu trabalho na faculdade. Gente, eu trabalho, olha lá. Aí eu peço olha, me segue lá no Instagram para você ver o meu trabalho. Aí muitos me seguem, muitos já me chamam até de doutora. Ei, doutora, vem cá, me ajude. Olha, a casa do meu pai é assim. Então, eu tô ali na faculdade também como uma orientadora para eles. Querer, olha, motivando também, e o network mostrando também, né? Porque lá você consegue muitos clientes. Eu também mostro para eles essa área do direito imobiliário, como é legal, como é bom, como é vantajoso, como tem muitas oportunidades e que eles mesmos, ao redor deles, tem muitas pessoas que precisam de legalização e eles nem sabem. Nem percebem, né? Nem e que esse boom aí de explosão de imóveis em planta. Uma coisa que também me chamou a atenção, que eu acho que você deve saber alguma coisa disso, é sobre a legalização de imóveis que a gente compra em leilão. Depende do tipo de leilão. Quando o leilão é judicial, já sai tudo legal. Sim, mas você não passa por esse trâmite. Sim, quando o cliente recebe a carta de arrematação... Ele te procura. Ele me procura para tirar o ITBI. Isso que era a minha dúvida. Para tirar ITBI de arrematação e levar para registro no cartório de imóveis. E legalizar também a questão do IPTU, da construção. Certo. Verificar se tem alguma pendência de IPTU. Entendeu? Tudo isso eu faço. Então, você faz também. Comprei um imóvel lá na Caixa Econômica, procura a Samara, ela faz toda a legalização. Exatamente. Na Caixa já é um processo de arrematação direto com a Caixa. Aí a gente vai ter que... a gente emite o ITBI, o ITBI da arrematação, faz uma escritura pública, tá? No qual a vendedora que vai assinar com o vendedor vai ser a Caixa Econômica e depois a gente leva para o cartório de imóveis. E quando é arrematação judicial, já sai com carta, sentença, já sai com a carta de arrematação e o auto de arrematação direto para registrar no cartório de imóveis. A documentação já vem quase que desembaraçada, né? Exatamente. Para você já só... emitir os impostos devidos, o ITBI, e registrar no cartório de imóveis. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É muito mais assim, eficiente e seguro contratar uma despachante. Porque cartório é chato. Não é que cartório é chato. Esse trâmite é chato de legalização. E ainda é inseguro você não conhecer e fazer e dar errado, né? Com então certeza. É muito mais seguro chamar a Samara lá para fazer para você, viu? Porque, como eu falo, esse sonho pode se transformar num pesadelo. Exatamente. De tantos problemas que você pode ter, pegando aquele dinheiro que foi tão difícil para você realizar aquele sonho de comprar a casa própria e fazer um erro na hora da compra. Exatamente. Né? E eu não sei como é que nós estamos de tempo aqui.
Tá tão bom o programa aqui, eu tô tirando as minhas dúvidas aqui também com a Samara. Com certeza, são várias. Olha, Samara, sobre conhecimento, você está fazendo faculdade de Direito, mas pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, né, você é só mesmo já para ter lá uma OAB, né, porque ela já é fera em tudo que ela faz. Mas é importante você sempre estar buscando, né, Samara, o conhecimento, principalmente, às vezes, esse conhecimento que você falou, participar de congressos, ver o que está saindo de novo, sair daqui de Belém para conhecer, e isso você está fazendo, né? Sim, eu conheço muitas advogadas fora de Belém. Fora. Nesses congressos, né, a gente faz muito network. Faz amizade, network. Então, tem pessoas de fora de Belém que me procuram, que me viram, que me conheceram no congresso, aí que precisam de alguma certidão daqui, ou que me indicam que tem um cliente, que tem uma fazenda, ou que tem algum imóvel aqui em Belém, que precisa tirar. Então, tira dúvidas também comigo. Então, isso é muito legal. Eu também tiro dúvida com elas. É uma conexão, né? Sim, com certeza. Viajar, participar de congressos, participar de encontros. Além de um grande network, você cria uma conexão que é onde você, bem usado o network, né? Como eu sempre falo, você consegue entrar em lugares que você nunca imaginou entrar. Com certeza. Entendeu? Outra coisa que eu queria pontuar aqui em Belém, existe muitos corretores que já estão muito consolidados no mercado, né? Já cresceram bastante, e hoje eles não têm tempo para estar no cartório tirando certidão, nem registrando nenhum contrato. Então eles contrataram o nosso escritório para fazer isso, exclusivo para eles, entendeu? Então eu tenho muitos corretores que são parceiros nossos do escritório, que apenas vendem. Porque assim, se cada um fizer o seu papel, a pessoa consegue evoluir. Se o corretor só vender, ele vai conseguir vender mais, vai conseguir divulgar mais. Então, eu sempre falava isso para meus amigos, que são corretores. E alguns que já evoluíram, que já estão em outro patamar, né? Eles já não se batem com coisas pequenas de cartório. Eles querem, olha, tá aqui a Samara, eu sou vendedor, eu vendo imóvel. O meu serviço é até aqui. Aqui para frente, você tem que contratar uma profissional que vai... E já vendem, né? Já apresentam o meu serviço. Às vezes até vou no atendimento. Quando está finalizando a venda, eu até vou lá. E também o meu esposo faz muito contrato para várias imobiliárias, né? Que são nossos corretores parceiros que tem imobiliária, que hoje já não são somente um corretor. Eu tenho o Marcelo Vidal, que ele era também sozinho. Eu conheci ele há muito tempo e ele era sozinho. Hoje em dia ele tem uma imobiliária. Ele já tem vários outros corretores com ele, então o foco dele é vender, ele não vai mais no cartório. Ele não se preocupa mais com isso. Eu conheci o Marcelo Vidal na pandemia, no cartório. E aí ele pegou meu contato e depois a gente começou a se falar, tirar dúvidas. Hoje tenho o Wallace Simão também, cresceu bastante. Tem hoje uma imobiliária, o Caio, vários outros corretores que cresceram. A França Pereira, que eu conheci também. A França é nossa empreendedora a bordo. Isso. Ela, a Sandra Pojo, da Pojo Imóveis. A Sandra, a Franci, a gente teve mais uma aproximação através de um cliente meu que estava comprando imóvel de um cliente dela. Aí ele pediu pra gente verificar toda a documentação do imóvel para ver se ele realmente comprava. Olha, que legal. Aí o meu esposo fez o contrato e a gente conheceu a França. Então, a França já conheceu o nosso trabalho e hoje ela já é uma corretora parceira nossa. Olha, que legal. E muitos outros que eu não posso nem citar, que eu não posso esquecer. Para não esquecer, né? Aí vamos trazer aqui mais corretores aqui com ela, aqui bater papo, mostrar, falar, fazer sua divulgação. Isso é importante. Aqui, porque tem muita gente que não conhece o serviço da despachante imobiliária. A gente conhece muito despachante, pensa que é despachante de carro. Não, gente, é um braço que é muito importante na compra do imóvel. Sim, se não for, é mais importante que o serviço do corretor, porque o corretor, ele vendeu, mas tudo fica na mão dela
poder do escritório dela para poder resolver e você ter a tranquilidade de só chegar lá. E a segurança jurídica, E ainda tem a segurança jurídica lá dentro do escritório, que é o mais importante. Sim. Não é verdade? É mais importante, você conseguiu agregar tudo. E isso aí eu acho que é um diferencial da Samara. Sim, eu tenho advogada, arquiteta, administradora, contador. Ela é uma menina visionária que deu super certo e vai crescer muito, né? Sim. Nesse segmento. Agora, outra coisa também. Eu sei que a Samara ela é muito atuante, ela resolve. E como é que está a Samara? Eu também já vi que no Instagram dela, na mídia social, na internet, como é que está o teu escritório, como é que você faz esse movimento, que é uma das coisas que você não pode fugir. Olha, muito tempo eu fiquei muito no off. Muito tempo. E eu tenho... dia 9 agora de abril, vai fazer um mês que eu desbloqueei a minha rede social. Mas isso foi um processo, né? Eu não gostava muito de me expor. Eu tinha poucos seguidores. Era reservado, era privado. Então, eu não divulgava tanto o meu trabalho. Então, aí foi um processo, né? Eu faço um acompanhamento com uma mentoria com uma psicóloga, né? Com uma psicóloga de empresários, né? Que é a Tayana. Então, Tayana é empreendedora a bordo. Não, é outra Não Tayana. É a Tayana, psicóloga de empresários. Tá. Eu conheci ela através de um cliente, Lamarck, e ela faz um serviço na empresa dele e eu fiquei interessada. Eu falei, não, tenho que procurar, eu tenho que me desbloquear. Era um bloqueio. Isso, aí eu fui no evento dela, que ela fez lá na Adega Dionísio, de um evento de empresárias também, e para me conhecer ela, né? Eu fui lá ver, aí depois Não é a Tayana? É outra Tayana. Não. Não, né? Não, é outra Tayana. Também eu esqueci. fui no evento da Tayana lá eu esqueci o sobrenome dela, mas eu vou depois te passar, tá? E eu fiz eu tô fazendo essa mentoria com ela, com a Tayana. E também eu comecei a viajar, a fazer. Então foi um processo até eu conseguir desbloquear. E tu conseguiu desbloquear? Consegui. Já tá falando lá no Instagram? Já tá botando a foto? Já eu coloquei lá como público, né? Público. Pra mim era fechado. Isso. Olha, eu realmente tenho que admitir que hoje, por trás de toda a empresa, tem um dono, né? E as pessoas gostam de saber quem é esse dono. E eu tinha um bloqueio muito grande devido da minha empresa familiar. Eu não tinha internet quando eu comecei, né? E o meu pai tinha aquela crença de que empresário não aparece. Não aparece, não pode aparecer, e a gente cresceu com esse bloqueio. Mas eu sempre pensei que não. Sempre fui atrás de fazer minha propaganda na televisão. Quem me conhece sabe que eu sempre fiz isso. E nunca tive muita dificuldade de falar em público. E não tinha essa crença, isso, né? Esse bloqueio, como você falou. Sorte minha, mas mesmo assim o meu Instagram passou muito tempo que eu não botava, não ia para lá por causa disso, né? Mas eu sempre tive essa vontade. Mas depois eu fui ver que, infelizmente, hoje você chega numa sala, num médico, no consultório médico. Infelizmente, isso é triste, mas é real. Então, a gente vive a realidade, tem que aceitar. Sim. É todo mundo olhando para a palma da mão. Exatamente. Então, olha, todo mundo com o celular lá olhando. Então, na hora que ele vai escolher um profissional, que ele vai escolher um médico, primeira um advogado, coisa que ele vai fazer é olhar no Instagram, né? Ele não vai pelo que fez milhões de cursos, pode até ter muito conhecimento, mas ele não está se mostrando aqui, ele não está sendo visto. E ele vai lembrar do que ele viu. Eu vou no nutricionista que eu estava olhando um dia desse e vi aqui o cara. Eu vou no fisioterapeuta aqui. Eu vou na despachante tal aqui.
Infelizmente é assim. Às vezes não é o mais preparado, mas é o que está aparecendo mais. Eu fiz um vídeo com 3 corretoras que são minha parceira há muitos anos, que são fiéis, né? Fiéis ao escritório, tudo Que indicam, legal. tudo. Então elas foram também me incentivaram muito. E o primeiro vídeo que eu fiz falando assim foi com elas, tá? O primeiro vídeo foi com elas, com a Dora Naum, com a Roberta e com a Zoélia. Eu fiz esse vídeo com elas para me desbloquear. Só que quando eu postei esse vídeo, tava bloqueado. Aí uma delas me ligou, olha, desbloqueia agora. Desbloqueia agora, porque um monte de gente já viu no grupo que mandaram e ninguém consegue te seguir Não porque consegue. o teu Instagram é bloqueado. Aí o que é isso? Aí eu falei, ai meu Deus. Aí eu já tava na terapia, né? Aí eu já tava na terapia lá com a Tayana. Aí eu falei, não, aí hoje eu tenho que fazer isso. Aí desbloqueei e tô seguindo aí a vida. Graças a Deus tô bem, né? Tô bem, tá mais solta. E é um passo de cada vez. Hoje eu adiei várias vezes e vim aqui, né? Eu tô sabendo. Várias vezes eu adiei esse podcast, porque falei, meu Deus, como é que eu vou falar e tudo, preocupada. E eu não tenho tempo, e eu não quero falar, não quero aparecer. Essa falta de tempo era para não vir, era esse bloqueiozinho lá, né? Exatamente. Então a gente também tem que se dar essa oportunidade, né? Tem. Mas esse foi o tempo de desbloquear. O tempo foi agora, entendeu? Eu acho que eu penso também como ela, é tudo no seu tempo, não adianta a gente forçar os processos, forçar as coisas, é tudo a questão de você ter a vontade, ter a vontade, né? Não adianta eu vir fazer isso aqui que eu estou fazendo, um podcast, se não for a minha vontade. Exatamente. Entendeu? Se eu vier, não, eu vou ter que ir porque me obrigar. Não é legal. Então, você teve seu tempo, conseguiu respeitar, né, o seu tempo, e agora você está chegando lindamente, vi só foto bonita lá no seu Instagram, e com certeza vai fazer mais negócio. Com certeza. E olha, eu fico muito feliz de escutar isso, porque você teve coragem. Sim. Porque muita gente está bloqueada aí e não tem coragem. E esse foi um dos grandes motivos de o Empreendedoras a Bordo estar crescendo tanto. Porque lá no nosso evento, pela convivência com as outras mulheres, com as outras empreendedoras, elas vão criando uma autonomia, uma coragem. De falar no de Instagram. Falar, poxa, se aquela ali fala, se a Sandra vai aí na frente, dança, fala, por que eu não vou fazer isso? Não, eu vou ter coragem, aí vai, se não consegue... Uma incentiva a outra, vai na terapeuta, vai lá com a Alessandra, e olha, primeiro Empreendedoras a Bordo, vou dar um exemplo que eu sei que ela é uma querida, a doutora Julie, ela me cuida também, e ela não perde o Empreendedoras a Bordo. No primeiro que ela foi, ela mesma fala nos depoimentos dela, ela se escondia atrás da coluna para não ser vista, entendeu? Porque ela não gostava. Hoje, ela está dando mentoria, ela dá aula sobre o curso Lavian, que ela faz tão bem, né? Quer dizer, ela tinha um potencial enorme dentro dela, mas era bloqueado ali. Ela sabia só para ela, entendeu? E ela não conseguia desenvolver. Aí ela, com a parceria já com a Alessandra, né? Que é também Empreendedoras a Bordo, e já fez a mentoria com ela, já conseguiu, como vocês, desbloquear. E isso aí é que me dá vontade, ânimo e energia para continuar. Que bom, obrigada. Crescendo com essas mulheres, porque quando eu vejo que elas conseguem, chega aquele momento que diz, não, agora não tenho mais como fugir. Isso aí não tem dinheiro que pague, minha amiga. Exatamente. Você vê que uma mulher, ela conseguiu romper isso aí, olha aí, um exemplo aqui, não era um potencial de mulher, um potencial de conhecimento, a Samara, mas ela não tinha coragem de chegar numa rede social e falar, e nem vinha em nenhum podcast. Agora vai ter fila de podcast aí, viu? Exatamente. E também, junto a isso, né, eu contratei uma empresa de marketing, né? Importante. Para me ajudar. Isso, importante. Então, é o momento. É o momento da Samara Digital, agora. Digital. Demorou, mas chegou, isso que é importante. É que não pode não chegar.
Mas eu acho que para todo mundo, com paciência, no seu tempo, as coisas vão acontecendo. Só não pode deixar de ter foco para que não aconteça. Com certeza. Entendeu? Que não aconteça. E eu te falo uma coisa. Hoje, eu penso, há 30 anos atrás, né? Quando eu estava no auge dos meus negócios, começando, eu não vou dizer cheia de energia, porque eu sou cheia de energia ainda. Continua. Até hoje. Continuo, graças a Deus, meu Deus, obrigada. Obrigada aos meus médicos aí que cuidam de mim. Obrigada aí pelas suplementações e tudo que me faz ter essa energia toda. Mas se tivesse uma rede social, quando eu comecei, eu tinha crescido, eu acho que o triplo do que eu consegui fazer, eu teria feito. Porque isso aqui é um impulso muito grande. Verdade. Tem as coisas ruins. Sim. Como tudo na vida tem o seu lado ruim. Mas as coisas boas, se você souber aproveitar, utilizar essa para palavra, o bem. para o bem e para o seu crescimento, não tem coisa melhor, gente. Com certeza. Não tem coisa melhor. A mulher está dentro de casa, precisa de uma grana. Ela olha assim para o canto, o que eu sei fazer? Eu sei fazer bolo tão bem, mas para quem eu vou vender? Aí ela se lembra, eu tenho fulana. Aí ela começa, a fulana tem amiga, tem outro, faz o grupo do WhatsApp, quando vê ela já está fazendo uma empresa lá de bolo. Não é verdade? Exatamente. Basta você usar a cabeça, não usar a rede social só para o WhatsApp de grupo, né? Para confusãozinha, coisa. Usar sim para fazer dinheiro, para crescer, para adquirir conhecimento. Não existe coisa mais fácil hoje. E a mulher que começa a fazer o primeiro salário dela sem ser no emprego, numa CLT, ela nunca mais volta a ser CLT. Verdade. Entendeu? E o que foi que abriu muitos caminhos? A internet. Verdade. Por isso que eu estou aqui hoje. Então, foi uma pauta que nós entramos sem querer aqui, mas que foi de suma importância. Com certeza. Para mostrar o caso, o exemplo da Samara, né? E que isso aqui é o exemplo de muitas mulheres aí que estão escutando a Samara. Com certeza. Samara, e a vida, como é que fica a vida, assim, família, final de semana, filho, marido? Não, você falou aqui no início do programa que não se fala em trabalho. Sim, final de semana, em casa não é hora de discutir sobre o processo. Então, a gente... Não faz parte do processo isso aqui. Exatamente. Nossa, porque muitos casamentos, né, têm essa dificuldade de trabalhar junto. Isso, mas até uma contadora nossa recente agora, ela foi lá no escritório, ela falou que ela tinha um casal de clientes, né, que eles convidavam ela para alguns eventos, para jantar, para sair, e eles só ficavam falando a noite inteira lá sobre o trabalho, Aí ela perguntou, vem cá, vocês me convidaram para jantar ou para falar de negócios? Não dá, né? Então, existe sim isso, com certeza, mas a gente tem que trabalhar isso com a gente, administrar, né, esse processo. Então, final de semana é para minha filha e para o meu marido. Eu cuido deles, da casa, lazer, de mim, né? Lazer. Nada de falar de terreno, de imóveis, de despacho. Não. Eventualmente, às vezes, né, pode que esteja um problema. Na segunda-feira tem que resolver um problema. Isso. Assim, a primeira coisa aí já domingo à noite já alinha, normal. Mas o que acaba com o relacionamento, os dois trabalhando, é esse foco de não conseguir fazer essa divisão. Eu nunca trabalhei com o marido. Nada assim. Sempre separado. É porque existe um diferencial, né? Nós dois, a gente tá um ali do lado do outro, um para ajudar o outro. Um para ajudar, mas porque vocês chegaram ao equilíbrio. Sim. De saber... Um quer ver o outro bem. Olha, eu quero que você cresça, eu quero crescer também, eu quero te ajudar, você me ajuda.
E pronto. E é isso. Isso. Não tem competição, não tem briga, não tem nada. Esse que é o relacionamento perfeito. Eu não posso dizer assim perfeito, mas equilibrado. Sim. Porque como eu te disse, eu nunca trabalhei com marido. Por quê? Por causa disso, a concorrência. E imagina eu na rede social publicando toda hora meu marido. Aí tem gente que não gosta de expor o marido, né? Mas o meu trabalho é comigo, eu tenho que falar dele, eu tenho que falar do serviço dele. Aí isso era um bloqueio também pra mim, ficar mostrando a minha vida pessoal, porque a minha vida pessoal... meu marido. A minha vida pessoal está dentro do escritório comigo. Tá. Meu marido, meu irmão, minha cunhada. Gente, a gente não pode fugir disso, entendeu? Não pode fugir disso. Aí, mas o que não pode ter é que, mais uma vez, repito, essa coisa da competição, do ego, da competição. Não, quem manda sou eu, porque eu sou homem, quem manda... Não pode. E tem mulher também, não é só o homem que é mandão, que é ali, tem mulher também. Mulher que ela quem sabe sou eu sei porque... Não, eu sou muito exigente. Eu sou exigente, assim, eu gosto muito certinho, muito organizada, entendeu? Eu cobro meu marido, eu cobro meu irmão, cobro todo mundo que trabalha comigo, eu cobro. A organização, me dá qual retorno. É o teu signo? Escorpião. Não, pensei que era virginiana. Eu sou virginiana, sou assim também, e é muito difícil as pessoas às vezes entenderem esse nosso comprometimento com as coisas, não é? Exatamente. Olha, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, vamos mas o papo tá gostoso, eu não tenho vontade de encerrar. Mas eu acho que a gente vai ter que encerrar. Você viu como passou tão rápido esse bate-papo? Foi ótimo. Né? Que não, isso aqui no Pode do Meu Jeito não é tudo isso, né? De dificuldade. Samara, eu vou agradecer nesse momento agora a você, né? Pela sua participação aqui. Como foi bom eu conhecer... mais um pouco do seu trabalho, né? Porque no Empreendedoras a Bordo a gente sabe quem é a Samara, o que ela faz ali no pitch, né? Mas eu não tinha uma ideia tão grande como eu tenho agora do que você faz. Fiquei muito orgulhosa, acho que é um trabalho muito bonito. E quero agradecer a sua presença aqui, tá? Vou agradecer ao meu patrocinador desse episódio de hoje, que foi a Blue Academia, né? E principalmente a PhysioBlue, que é uma clínica de fisioterapia lá na Blue Academia, né? Que é perfeita lá, o comando da Priscila Vale, da fisioterapeuta Priscila Vale. Muito obrigada pela parceria do nosso patrocínio de hoje, tá? E você aí que ficou ouvindo a Samara, me ouvindo aqui, né? E com certeza aprendendo com a Samara nesse episódio. Muito obrigada. E, Samara, as considerações finais do programa vão ser da convidada. Eu agradeço a oportunidade, né? O convite, por você ter paciência, né, comigo, de ter me convidado várias vezes, e desculpa também, e muito obrigada por hoje me dar essa oportunidade, tá, de estar aqui com você, de falar um pouco mais do meu trabalho. Isso foi muito gratificante para mim, eu te agradeço de coração. Foi uma tarde especial que eu não esperava. Ai, obrigada. Que coisa maravilhosa, Samara, muito obrigada, e eu estou à disposição e quero lhe ver no próximo Empreendedoras a Bordo. Certo? Gente, será que ainda tenho tempo de falar uma coisa? Quarta-feira passada foi lançado, Samara, o nosso Cruzeiro das Empreendedoras a Bordo, que vai acontecer a bordo de um transatlântico da MSC. Chique. Empreendedoras a Bordo no MSC, gente. Quando a gente quer, a gente consegue. Esse era meu sonho e nós vamos realizar. Em dezembro, no dia 1º de dezembro, eu estarei partindo de Belém do Pará com um grupo de empreendedoras em um cruzeiro para viver uma experiência e uma conexão diferente de network, que é o network das empreendedoras a bordo, que a Samara faz parte, né, Samara? Sim. E a Samara, quero ver você lá, e vai ser uma oportunidade de você também vir fazer esse cruzeiro e, claro, muita conexão. Muito obrigada mais uma vez, agora com a Samara. Oi, gente. Obrigada. Tudo certo. Maravilhoso. Então, tchau. Até a próxima quarta.